Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da bênção. Este canal tem sido respostas de Deus para muitos lares, muitas famílias, muitos cristãos, muitos obreiros. Tenho agradecido a Deus pelas mensagens tão simples, mensagens curtas, por causa do espaço, o tempo, mas eu vejo Deus operando através deste canal. Você que compartilha, você está sendo um missionário, uma missionária. Por isso eu tenho orado de madrugada para Deus abençoar todos os seguidores. Em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero falar em poucos minutos sobre Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo, a sua função, sua chamada para a obra em levar o povo do Egito para Canaã. Na verdade, o Senhor Deus estava com Moisés, ele era um profeta, ele era o guia, ele representava Jesus. Moisés, achando pesado, ele não está querendo abrir mão da função, do chamado, mas ele está sendo sincero e achou muito pesado, porque nada daria mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Deus, percebendo que Moisés está exausto, cansado, sentindo um peso, o que Deus fala com Moisés? Moisés, separa 70 anciãos, aqueles homens mais experientes, experimentados na vida, vamos dizer, senhores. Separa 70 senhores, anciãos, separam eles e eu vou tirar do Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo, que quer dizer o Espírito do Senhor. Eu vou tirar do Espírito que está em você e vou repartir para eles, para os 70 anciãos. É muito forte isso. Moisés rapidamente separou os 70 anciãos, levou à tenda da congregação, e estando eles em volta da congregação, diz a Bíblia que a nuvem desceu, encheu toda a congregação, e Deus falou com Moisés. O Senhor tirou do Espírito que estava em Moisés, vamos dizer, uma porção da graça, uma porção da virtude, uma porção do poder que estava em Moisés, e Deus distribuiu para 70 homens, 70 auxiliares, 70 anciãos. O que aconteceu? Teria que ter uma prova que Deus passou para eles, pôs sobre eles uma unção, uma porção divina. O que aconteceu naquele instante? A Bíblia responde. Tudo está no capítulo 11. O capítulo inteiro está falando sobre isso aí. Diz a Bíblia que eles, os 70 anciãos, ao receber de Deus uma virtude, um poder do Espírito que estava em Moisés, não era do Espírito de Moisés, mas o Espírito que é o Espírito de Deus, letra maiúscula, que estava em Moisés. Quando eles receberam esta unção, esta porção, a Bíblia diz que eles profetizavam. Profetizavam. Vamos dizer aqui que cada qual passou a falar. É de se admirar, falar que eles falaram em línguas estranhas. Mas não há de se admirar, não, porque o Espírito que estava lá é o mesmo Espírito que se manifestou no cenáculo onde estavam os apóstolos e 120 irmãos. É o mesmo Espírito de Deus. Lá eles começaram a profetizar, isto é, passaram a falar algo que nunca falaram,
houve uma manifestação sobrenatural, indizível, inexplicável. É tanto que depois a Bíblia diz que aquilo durou quanto tempo? Só aquele tempo. E nunca mais falaram. Como é que explica isso? Aquilo foi um sinal, no nosso entendimento, foi como um sinal para eles entenderem, ou perceberem, ou sentirem que algo divino, algo do céu veio sobre eles. Porque passaram a ser cheios de uma tal maneira, que eles passaram a falar algo maravilhoso, glorioso, grandes adorações e até mesmo profecia entre eles, porque a palavra diz que eles profetizaram. Só que eram profecias gloriosas entre eles, entre os 70. O que é que me chama a atenção? É que de repente, quando foi parando uma pessoa entre eles, uma outra pessoa fora dos 70, observou que 2 dos 70 que estavam ali, 2 que foram convocados, 70, 2 não estavam naquele meio, estavam um pouquinho mais retirado, não estava junto na congregação, estava lá na tenda deles, na casa, na moradia deles. O interessante é que eles também estavam falando línguas, isto é, estavam profetizando também. É interessante isso. Deus mandou 70 vir aqui, estão recebendo a porção de Deus com Moisés, Deus tirando de Moisés, passando para eles, mas tem 2 desses 70 que estão retirados um pouco em frente à tenda, isto é, da casa deles, a tenda deles. Mas aqui a tenda é a do Senhor. Eles estão falando, estão recebendo, estão sendo possuídos pelo mesmo Espírito que está aqui. E acontece que alguém ali, um irmão, alguém viu aquilo e correu, e ele foi a Josué. Josué era a pessoa mais íntima de Moisés. E disse: olha, tem 2 ali que não estão no meio de vocês, que era para estar no meio de 70, eles estão lá também profetizando. Sabe o que é isso aí? Pessoas que se preocupam com os demais, se preocupam com aquilo que não é para se preocupar. Tem pessoas que, ao invés de se preocupar consigo próprio, consigo mesmo, tem tempo de se preocupar com os outros. Não era mais fácil essa pessoa, este homem que viu isso aí, também se prostrar e buscar para também receber? Embora Deus falou só 70, mas se a pessoa está vendo o fogo de Deus tomando conta, é para também se influenciar no meio. Mas ele fica de olho no que está acontecendo. Esse é o problema de hoje. Deus está operando, Deus batizando, Deus renovando, Deus dando dons. E tem pessoa que não sabe nem para onde está indo e está no caminho. Embora se está no caminho, está indo. Mas está preocupado com coisas alheias que não compete para a pessoa. Ele recebeu, sabe o quê? Um tipo de uma repreensão. Porque quando foram falar com Moisés, um passou para o outro passou para o outro, e chegou em Moisés. E disseram: tem 2 aí, que não estavam no meio, mas está profetizando lá. O que Moisés disse? Quem me dera que todo Israel falasse línguas ou profetizassem. Quem me dera. O que quer dizer isso? É o que acontece hoje. No meio de 200 cristãos,
Você vai encontrar aí 30, 20 ou 18 que falam línguas, batizados com o Espírito Santo, profetizam. E uma multidão dentro da própria igreja não se interessam em buscar o dom do Espírito Santo. Glória a Jesus. Quem foi levar o assunto ficou até sem jeito, porque ele próprio era para também estar no meio, em vez de se preocupar. Moisés disse, quem me dera, se tem dois lá, os dois são daqui, apenas estão distantes, mas o mesmo Espírito foi lá, batizou, isto é, encheu, possuiu eles, e eles estão cheios da graça. Amados, preste bem atenção. Você sabe o que é Deus tirar de Moisés uma porção do Espírito? É o E maiúsculo, é o Espírito Santo que estava em Moisés, o Espírito de Deus. Deus tirou uma porção e passou para os demais, para os 70. E eu fico pensando, ainda que nós temos o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que estava lá, eu pergunto, você tem condição de deixar Deus tirar 10% da graça que está em você, da porção divina que está em você, do poder que está em você, e passar para o irmão dentro da igreja, passar para um obreiro, passar para um auxiliar? Você tem condição de deixar Deus tirar? A Bíblia diz que Deus tirou do Espírito. Não diz a quantidade. Deus tirou. Mas dá para a gente ter um cálculo. São 70 homens, são 70 vasos. 70 vasos de Deus que eram aqueles homens. Quanto ml, não seria bem essa linguagem, mas quanto será de poder que Deus tirou para colocar em 70 homens? Será que depois disso Moisés ficou fraco, diminuiu a força, diminuiu o poder de Moisés, porque tirou para 70 homens? Não. A Bíblia diz que Deus dá em abundância, sem medida. E quer ver não fazer diferença nenhuma? Diferença alguma, quer ver? Se você se manter puro, se você se manter com responsabilidade espiritual diante de Deus, e você permanecer debaixo da fonte, na medida que sai, entra. Na medida que sai, entra. Na medida que sai, entra. Porque tu estás aberto em pureza e em santidade. Glória a Jesus. Eu costumo dizer que, às vezes, o crente, o cristão, está tão fraco, está tão vazio, que se ele der a paz do Senhor para alguém, vai sugar todo o que está no fundo do vaso, sabe? O restinho que tem lá, no vaso dele, no espírito dele, está tão pouco, que se ele der a paz do Senhor, é arriscado ele cair sentado no chão. Por quê? Porque quando se dá a paz do Senhor, sai de nós a paz e entra em alguém. Entra em quem está, para quem você está dando a paz. A Bíblia diz que se alguém não receber aquela paz, ela volta para você. Por acaso, quando você dá a paz do Senhor, você vê alguma coisa sair de você? Você vai dizer que não. Claro, você não vê. É abstrato, é invisível. Mas a Bíblia diz que alguém não aceitando, quando você dá a paz do Senhor, essa paz volta. Quer dizer, houve aí algo que foi e algo que voltou. Sabe o que é isso aí? A unção, o poder que tem na palavra, a virtude que tem na palavra. Ela foi para alguém, alguém não aceitou, voltou para você. Então aqueles homens estão cheios do Espírito, começaram a profetizar. E o que me chama a atenção é que depois nunca mais. Como é que é esse negócio aí?
Sendo que os que são batizados com o Espírito Santo hoje falam línguas estranhas, na medida que estão puros, santificados, vai falar a vida toda até a vinda de Cristo. Qualquer oração, qualquer movimento espiritual, dispara em língua, porque é o sinal em evidência, a evidência de línguas estranhas. Mas eles lá pararam, foi só aquela vez. Por quê? Preste atenção, por favor. Eles não tinham a mínima ideia que Deus ia colocar eles no meio do ministério de Moisés. Tem gente dentro da igreja que não faz a mínima ideia, a mínima imaginação que Deus tem plano contigo, que Deus tem propósito com você. Não existe gente pequena, Deus é quem faz gente grande, Deus é quem transforma, Deus é quem enche, Deus é quem capacita. Os homens estão ali, 70 anciãos, e recebem uma carga de poder. E eles começam como que pular, gritar, profetizar, se alegrar. Então eles perceberam que houve uma manifestação divina sobre eles. Eles começam a ter, sabe o quê? Uma linguagem diferente. Eles passam a ter um diferencial entre eles e o povo. É como se Moisés está no 10º degrau e esse pessoal, esses 70 está agora no terceiro, quarto degraus, já falando linguagens como que a de Moisés. Algo mais ou menos semelhante. Sabe o que é isso? Você quer ser um obreiro ou já é um obreiro. Mas cuidado, porque sobre você tem uma liderança. Nunca confunda a liderança que Deus pôs sobre você. Se essa liderança não tem alta eficiência, às vezes até cultural, ou até no linguajar, ou até em certas atitudes, Deus confunde as coisas para ver como que você vai se achar, como que você vai discernir as coisas. Deus coloca quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Cuidado que você tem uma liderança sobre você, seja você Rosa de Saron, dirigente de grupos, dirigente de congregações, ainda que você seja um pastor local ou regional, você está debaixo de uma liderança. Eles perceberam que houve neles uma graça, mas de quem Deus tirou? Deus não podia mandar direto do céu para eles? Deus não podia mandar direto do céu para aqueles 70 homens? Não ia fazer falta no céu. Mas Deus tirou de Moisés para aqueles homens, 70 homens, ter o mesmo objetivo, a mesma mente de Moisés, mesmo espírito de Moisés, mesmo linguajar de Moisés, mesmo comportamento de Moisés e o mesmo espírito de Moisés. Tu já percebeu que você tem algo parecido com seu pai? Às vezes o gênio, a natureza, às vezes fala quase igual, se parece fisicamente, a fisionomia. É assim que Deus fez. Vou dar uma porção para vocês, mas vou tirar de Moisés. Tem gente que não quer ser parecido com o seu líder. Tem gente que não quer ser semelhante ao seu líder. Às vezes você mede o tamanho do seu líder, o tamanho da capacidade, e você acha que você vai falar em alto e bom som, você vai usar da sua cultura, da sua capacidade, da sua, sabe? E vai achar que com você é diferente. Cuidado, Deus te põe num lugarzinho chamado tratamento, meu filho, tratamento. Você não sabe por onde aquele seu líder passou, você não quer passar 10%. Você não sabe as lágrimas, você não sabe o que a família dele pagou para ele estar ali.
Ele não pediu para estar ali, o seu líder. Deus chamou ele. Deus tirou ele do cativeiro. Deus libertou ele e trouxe ele, pôs à frente. Glória a Jesus. Cuidado. Cuidado que você quer passar à frente. Cuidado que Deus te segura. Deus está lhe falando que ele já ouviu a tua oração. Isso aqui já é profecia. Deus já ouviu os teus jejum. Deus já viu tudo. Mas tu quer falar melhor do que o seu líder. Tu quer ser mais usado do que o seu líder. Você pode ser até mais usado. Se o seu líder tem 3 dons, Deus quer te dar os 9 que está na Bíblia. Mas Deus falando, o muito que você pode andar é aparelhado com ele. Mas não passa na frente. Não passa na frente. Tu só pode passar na frente. Sabe quando? Quando Deus tirar o seu líder. Quando Deus tirou Moisés, agora Josué pode falar a mesma linguagem de Moisés, porque o próprio povo, quase 2 milhões de pessoas disseram, Deus já tinha recolhido Moisés. E Josué agora é o representante, é o sucessor. E ele fala as mesmas palavras de Deus na boca de Moisés, agora Josué fala para o povo, mas o que é que o povo diz? Amém. Assim como fomos com Moisés, seremos contigo também, Josué. E disseram amém. Mas você tome cuidado, Deus está falando. Você quer quebrar o tempo, quer passar na frente, fique quietinho, Deus está falando. Aguarde, espere o tempo do Senhor, o tempo de Deus. Vai chegar em tua vida. Tu vai crescer. Tu vai ser usado mais do que você pensa e deseja. Mas Jesus fala, quieta, deixa o tempo dar tempo para o tempo. Deus abençoe, a paz do Senhor. Jesus conceda a todos a bênção do Senhor. E eu vou orar essa madrugada para os que compartilham esta mensagem, os seguidores. Sejam abençoados no nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Um abraço. Glória a Jesus. Amém.